Abra a tua Bíblia comigo, Números capítulo 13, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: E quando os espias voltaram, disseram a Moisés: Foi uma terra que você nos enviou, e verdadeiramente é uma terra que jorra leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas com muralhas altas. As cidades são grandes. E também vimos ali filhos de Anak, gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e lhes disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos e aos olhos deles como gafanhotos. Agora eu gostaria que você fosse ao capítulo 14, provavelmente uma página após essa página que você está, do verso 2, por gentileza. Então todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Agora pula comigo mais um pouco, no capítulo 14, vai o verso 34, e a gente encerra com o verso 34. E diz o texto: E segundo o número de dias em que vocês espiaram esta terra, 40 dias, diz o Senhor, cada dia representando um ano, este será o tempo sobre as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, e consumirão e ali falecerão. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar com você, e eu peço que você ore e peça que o Senhor ministre o seu coração. Obrigado, Jesus, porque podemos cultuar ao Senhor. Não estamos aqui, Deus, para celebrar a tua morte, mas estamos aqui para celebrar a tua vida, para celebrar a tua ressurreição, para celebrar a salvação que o Senhor trouxe através da vitória na cruz do Calvário. Que todos que entraram aqui nesta noite possam ser visitados, ó Deus, pelo Senhor, pela tua presença, tocados pelo teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Deus, que nada se levante contra aquilo que o Senhor deseja fazer neste lugar. Que todo desânimo, toda incredulidade, todo ceticismo, toda agitação da alma neste momento seja neutralizada, e que o foco seja a verdade da tua palavra, que possamos nos permitir sermos ministrados por ela. Em o nome do teu filho Jesus eu oro, que cada homem, que cada mulher que entrou neste lugar possa receber a porção a qual o Senhor separou para os teus filhos. Oro, Senhor, para que o Senhor acalme o coração dos grandes e dos pequenos, a agitação, a angústia, a tristeza, seja qual for o sentimento humano, que neste momento seja aplacado, e que a paz que excede todo entendimento, que a graça do Senhor possa visitar os corações da tua igreja. É a minha oração em o nome de Jesus, e quem concorda diga: muito obrigado, Roberto. Nós encontramos aqui em Números 13, Carioca, o episódio que marca a história da cultura judaica cristã. Quando falamos do povo de Israel, dos hebreus, e de fato, a descendência que ela é gerada, Davi chegando até Jesus, a salvação na cruz do Calvário, as verdades que a palavra do Senhor apresenta a essa nação sacerdotal chegando até nós. Um dos pontos que provavelmente marca, Ronaldo, essa história é o deserto de 40 anos que o povo de Israel enfrentou. O ponto principal é nós compreendemos por que eles enfrentaram esse deserto. Quando chegaram na terra de Canaã, eles não estavam tomando Canaã de um povo que eles estavam tomando em assalto. Pelo contrário, estava sendo restituído algo que já era deles. Quando Abraão chegou em Canaã, centenas de anos atrás, aquela terra era uma terra seca,
uma terra estéril, uma terra de fome, William. Quando Abraão, inclusive, chegando na terra, ele não reconheceu que aquele era o lugar da promessa, o lugar da bênção. A Bíblia diz que ele desce para o Egito erroneamente, sem entender que Deus não o levou para uma terra próspera, mas Deus o levou para prosperar uma terra. É diferente isso. Existem erros que nós cometemos, Sônia, em pensar que os lugares nos abençoam. Não, a Bíblia deixa bem claro que somos nós que abençoamos os lugares. Amém, queridos? A terra, ela continuou de seca e de fome para Abraão, porque ele estava em desobediência, carregando com ele com quem ele não deveria carregar, que era Ló, o seu sobrinho. Deus deixou bem claro: deixa a sua parentela, mas ele levou. Desce para o Egito, comete o erro lá no Egito, mente, traz Agar com ele, volta para Canaã. A terra continua com fome. A sua descendência, os seus empregados, melhor dizendo, têm problemas com o do seu sobrinho Ló, que não deveriam estar com ele, e eles se separam. E quando eles se separam, Deus aparece para ele de novo. É interessante a história de Abraão, porque Deus fala com ele em Gênesis 12: vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus só volta a falar com ele depois que ele se separa de Ló. Por quê? Porque não deveria estar carregando quem ele estava carregando. Então, quando Deus volta a falar com ele, é muito nítido no capítulo 13 de Gênesis, Ló se separa de Abraão. No verso seguinte, Deus fala com Abraão. E Deus fala: olha a terra que você está, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, tudo eu estou te dando. E ali Deus começa a prosperar a terra. Quando Deus devolve a terra para os hebreus, a terra, ela é conhecida como uma terra de provisão e prosperidade. A promessa de Deus, agora em Êxodo capítulo 3 verso 8, Luiz, era uma terra que jorrava leite e mel, uma terra que jorrava provisão, que jorrava prosperidade. Não era assim quando Abraão chegou. Quando Abraão chegou, era uma terra seca. O que fez essa terra se tornar uma terra próspera é porque ele obedeceu. E quando ele obedeceu, Deus abençoou aquele lugar. Já falei isso e vou repetir: não é a terra que abençoa você, é você que abençoa a terra onde você estiver. Pode ser lugar de miséria, pode ser lugar de fome, pode ser lugar de crime. Se Deus te colocar naquele lugar e você for obediente, aquele lugar vai se tornar um oásis. Agora, se você estiver em desobediência, e se você estiver com princípios quebrados, você pode ir para Dubai, você quebra Dubai, ou pelo menos se quebra lá. Nós precisamos entender isso. Então, quando eles estão voltando a essa terra que emana leite e mel, eles estavam na verdade vivendo a restituição daquilo que era deles. Que quando eles vieram para o Egito, junto com José, a terra foi tomada pelos inimigos. Eles saíram do Egito, conhecemos a história, atravessaram o Mar Vermelho, tinham dois caminhos para eles tomarem. O caminho mais curto, eu queria ter pedido para a Vanessinha, eu queria ter mandado o mapa para ela, esqueci, Vanessinha, me perdoe. O mapa é muito interessante, você vai avaliar o território de onde eles saíram do Egito. Pelo caminho margeando o Mar Vermelho, seria mais rápido, seria mais curto, porém eles tinham que passar pelas terras dos filisteus. E Deus diz em, se eu não me engano, Êxodo capítulo 13, lá pelo verso 15, 16 e 17, Deus diz assim: Moisés, não vá pelo caminho dos filisteus, porque eles vão encontrar guerra, e pode ser que no meio da guerra eles desistam e voltem para o Egito. Deus disse: vou levá-los para o caminho do deserto. Abre o Mar Vermelho, você já conhece, o povo passa seco, o exército de Faraó se afoga quando o mar volta ao leito normal. E eles começam então a peregrinar pelo deserto antes de Canaã. O que é interessante é que o caminho do deserto, no máximo que eles iriam, fazendo as contas hoje, trilhar, mas o máximo do máximo do máximo era 425 quilômetros, mais ou menos a distância daqui a Florianópolis, ou um pouquinho mais. Alguns teólogos dizem que não seria mais, historiadores melhor dizendo, não seria mais do que 30 dias com gado, com crianças. E de fato a primeira passagem, Vanessinha é maravilhosa, é exatamente isso. É exatamente isso. Então eles saíram dessa região aqui de Gozém, eles vêm aqui Tamara, Elim. Eles poderiam ter vindo pela margem, passando pela terra dos filisteus, mas eles iriam encontrar guerra, eles iriam encontrar batalhas. Um dos motivos. Outro motivo, que os egípcios, eles fecharam as suas fronteiras de 200 e 200 quilômetros. Eles tinham fortes grupos de soldados armados para que os estrangeiros não invadissem a terra. E Deus falando, para que eles não encontrem essas batalhas, vamos levá-lo para o caminho mais difícil. Qual era o caminho mais difícil? O caminho mais difícil era atravessar todo o deserto e chegar em Canaã. Já virou aula já, né? Eu gosto de dar aula, você vai ver, né? Deus então permite que eles atravessem o deserto. Por quê? Porque se Deus te coloca no lugar de batalha, de guerra, você morre.
Agora, quando Deus coloca você no lugar de deserto, você aprende. Eu vou falar de novo. Lugar de batalha e guerra faz com que a gente venha morrer espiritualmente, sucumbir, desistir, desanimar, voltar para o Egito. O Egito representa aquela vida errônea que nós tivemos lá no sistema do mundo, lá atrás. Agora, quando Deus te leva para o deserto, não é para te matar, é para te ensinar. Diga comigo, deserto é pedagógico. O objetivo é que aqui eles pudessem cruzar a parte mais distante de Gozém, até chegar, inclusive passando, por onde eles passaram, Mara e Elim. Depois eles vieram aqui no Monte Horebe, no Sinai, quando recebem as tábuas das leis, chegando até Canaã, 425 quilômetros, 30 dias no máximo. E eles chegam então em Cades Barneia. Olha Cades Barneia aqui. Essa passagem de Números 13 está exatamente naquele lugar. Eu olho esse mapa e falo, Jesus, me leva para lá um dia. Fala amém, por favor. Vamos fazer uma caravana? O que vocês acham? Gostei da ideia, Samir. Eles chegaram em Cades Barneia. E ali em Cades Barneia, a Bíblia diz que eles montam o seu acampamento. E antes de entrarem na terra, pode tirar o mapa, eu sei que fica muito claro. Antes de entrarem na terra, eles decidem espiar a terra. Vão até Moisés e dizem, Moisés, será que a terra é boa? Moisés vai até Deus, diz, Deus, o povo quer espiar a terra. Deus falou, ok, deixa eles espiarem. Separa um líder de cada tribo, príncipes, homens de influência, inteligentes, e mande para que eles possam avaliar a terra. E a Bíblia diz que eles vão. No verso 23 do capítulo 13 que nós lemos, coloca para mim por gentileza, Vanessinha. O texto diz que ao chegarem no vale de Escol, e não tem nada a ver com a cerveja, já digo de passagem, o povo já fala Escol, já pensa em descer redondo. Nada desce redondo, viu meu irmão? Vai dar problema lá na frente, tenha certeza. Diz o texto, depois foram ao vale de Escol e dali cortaram, olha o que diz o texto, um ramo da vide. Eles cortaram um ramo, um galho da videira, da parreira, do pé de uva. E esse ramo tinha um cacho do quê? De uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara. A terra Gerson, ela era tão abençoada e próspera que um ramo com um cacho de uva precisou atravessar uma vara entre ela, pastor Ronaldo, e carregar em 2 homens. Tinha bênção ali, sim ou não? Essa era a terra. Esse era o lugar que Deus estava devolvendo para eles. A Bíblia diz que quando eles voltam com este galho, com este ramo de uva, eles trazem o relatório que de fato a terra era próspera, que a terra de fato tinha frutos, que a terra de fato era abençoada. Porém, eles colocam o foco em algo que eles não deveriam ter colocado: os inimigos. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, o meu tema seria: onde você tem colocado o seu foco? Onde estão os seus olhos? Quando Deus permitiu que eles fossem espiar a terra, Deus disse assim para Moisés: mande os espias para que conheçam a terra. Só isso. Moisés deu uma ajudinha, sem a direção de Deus. Ele diz: dá uma olhada também nos inimigos, vejam as cidades, veja se é difícil de entrarmos lá. Já não é direção de Deus. Mas eles foram além. Eles viram a terra, viram os frutos, viram os inimigos, mas focaram naquilo que não deveria ter sido colocado foco. Se nós fôssemos avaliar os principais motivos que fizeram esse povo, e lemos o texto aqui, Davi, ficou bem claro. Por que eles ficaram 40 anos no deserto, nesse território que era para ficar em 30 dias? 2 motivos fizeram que eles ficassem andando, perambulando naquele lugar. Sabe quais são? Murmuração e foco naquilo que não deveria ter sido colocado. A murmuração é uma desgraça, Marcos. A murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. E tem muita gente que está patinando, pedalando, andando em círculos, e as coisas não acontecem, saindo daqui, indo para lá, saindo de lá, indo para cá. Por quê? Porque os seus lábios são contaminados com a murmuração, e a murmuração é um louvor ao diabo, ao inferno. Edson, quando chegamos à casa do Senhor, levantamos as mãos e declaramos: seja exaltado, engrandecido. Estamos adorando a Deus, estamos atraindo a manifestação dele em nossas vidas. Quem está me entendendo, diga amém. Porém, quando murmuramos, reclamamos, nós estamos louvando o inferno e vamos atrair a presença dele. E a presença do inferno tem feito muitas pessoas viverem num lugar de sequidão, deserto.
aridez, deserto. Esterilidade, não planta e não colhe. E desconforto. Por quê? Porque insistem em viver palavras de murmuração. Porém existe um segundo motivo que faz com que esse povo fique paralisado nesse território. Coloca de novo para mim o mapa. Eles deveriam, por mais que tivessem passado por Mara, Elim, vindo até o Sinai, depois subido até Cades Barneia, 425 quilômetros, 30 dias usando todo esse território aqui. Mas por eles terem colocado o foco errado em Canaã, eles vieram para cá, subiram, voltaram, desceram. E é muito interessante quando você vai estudar, algumas bíblias têm esse mapa de estudo de como eles ficaram perambulando por esse lugar árido, por esse deserto por 40 anos. Por quê? Pode tirar de novo, por gentileza. Porque o foco deles esteve em 3 coisas que eles não deveriam ter colocado. Volta comigo lá no texto, por gentileza, de Números capítulo 13. O verso 28 diz assim: o povo que habita nessa terra, número 1, é poderoso. Na original do hebraico ele fala poderoso e organizado. É interessante isso. As cidades são fortificadas, com muros muito altos. E também vimos ali filhos de Anak. Quem caminha com a gente aqui na igreja já passou provavelmente em alguma escola que a gente ter falado sobre isso. Seja na IFOL, seja na escola de intercessão, seja no SEM, seja na EVC, seja no 3D. Quando a gente fala de Canaã, que Canaã não está dentro, não está fora, mas está dentro. E que esses 3 inimigos, eles representam 3 obstáculos pessoais de cada um de nós. Quando falamos de muros, os muros falam de traumas e feridas do nosso passado que não foram curados, que não procuramos cura ou não deixamos viver a cura. Quando fala-se de gigantes, está falando de pecados, estruturas de pecado que nós permitimos serem construídas na nossa vida, e isso tem feito com que venhamos sucumbir, sermos destruídos. E quando fala dessas cidades fortificadas e organizadas, está falando que ali existia uma organização, porque tinham reis, e reis fala de orgulho. Sempre falamos isso para vocês, então só para lembrar. Quando eles chegam, Erickson, a essa cidade, a esse território, perdão, ao invés deles focarem naquilo que Deus tinha dado a eles, eles focaram nesses 3 pontos que não deveria ter chamado a atenção deles. Deixa eu aplicar rapidamente o que eu quero falar com vocês. Tem muita gente que está igual o povo de Israel, andando em círculos no meio do deserto, num lugar árido, num lugar desconfortável, num lugar seco, estéril, porque ele está colocando foco nos seus pecados, nas suas feridas e no seu orgulho. Não foi Deus que fez com que o povo ficasse no deserto, foi o povo que escolheu ficar no deserto. Como é colocar foco no pecado, pastor? Colocar foco no pecado é quando você sabe o que está te afastando de Deus e você insiste em continuar vivendo aquilo que te afasta de Deus. O que é colocar foco na ferida, pastor? Colocar foco na ferida, no trauma, é você saber que ele tem cura para as suas emoções e você continuar se escondendo atrás delas. Quem está me entendendo, diga amém. Eles ficaram 40 anos num lugar que era para ficar em 30 dias, 40 no máximo, talvez, como ficou Jesus, porque eles insistiram em prestar atenção, insistiram em valorizar algo que não deveria ter sido valorizado. Preste atenção, que quando eles chegaram em Cades Barneia, existiam 3 situações que Deus permitiu a eles focarem, mas eles não focaram. A primeira coisa que eles deveriam ter colocado foco, Júnior, era na promessa. Êxodo capítulo 3, verso 8, Deus diz: eis que tenho ouvido o clamor do meu povo, e desci para livrá-los das mãos dos seus exatores, e vou levá-los a uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel. Diga comigo, uma promessa. Deus tinha uma palavra. Número 2, a Bíblia diz que quando eles entraram no caminho do deserto, Deus acompanhou eles o momento todo. Nós não vamos ver Deus tão presente com eles como com a nação de Israel, como foi no período do deserto. Durante o dia, Alexandre, coluna, nuvem de glória. Durante a noite, coluna de fogo. Deus estava com eles o tempo todo.
Quando Deus queria falar com Moisés, que era o líder, a nuvem da glória de Deus descia sobre a tenda do encontro, e Deus ia conversar com Deus, e Moisés ia conversar com Deus. Deus com eles o tempo todo. E qual era o objetivo de Deus estar com eles? Mostrar para onde eles deveriam ir. O Waze deles era a nuvem da glória de Deus. Eu na minha mente de pregador infantil, eu fico imaginando aquela nuvem com uma flechinha. Sabe aquelas flechas de GPS? Sabe aquela flecha de Waze? E uma voz dizendo da nuvem: vire à direita. Não, estou viajando, não tinha isso, é só uma viagem minha. Vire à esquerda. Um Deus talvez mais doce, né? Eu estou sendo meio rude. Número 1, eles tinham uma palavra. Número 2, eles tinham uma direção. Tinha uma direção. Eles não estavam perdidos. Eles sabiam exatamente para onde Deus estava levando. Número 3, eles tiveram uma experiência. O coração deles estava tão apreensivo, José, que a Bíblia diz que eles pediram para espiar a terra. Deus falou: vão. Quando eles chegaram na terra, perdão, eles tiveram uma experiência. Um cacho de uva carregado por 2 homens. Eles viram que a terra era ampla. Eles viram que a terra era próspera. Eles experimentaram do fruto. Eles viram a vegetação daquela terra. De fato era uma terra abençoada. 3 coisas que eles deveriam ter colocado foco: na palavra que era promessa, na direção e na experiência. Mas eles preferiram colocar o foco onde? Nos gigantes, nas cidades fortificadas e nos reis que lá habitavam. Tem muita gente que quando lê essa passagem fala assim: eita, povo burro mesmo. Porém está vivendo a mesma coisa. Uma palavra que está sendo liberada constantemente sobre a sua vida. Palavra de direção. Sempre recebendo direção daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você tem GPS, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua. Mas tem gente que ainda insiste em ficar colocando foco e atenção onde? No seu pecado. Olhando os gigantes. Preste atenção que o que mais chamou a atenção deles foram o quê? Os gigantes. Eles chegaram a dizer assim: nós aos olhos deles e aos nossos, Joelson, éramos como gafanhotos. Eles estavam dizendo: nós éramos inseto. Porque quando você começa a colocar foco no seu pecado, viver em função do pecado, ser conduzido pelo pecado, dirigido pelo pecado, dependente do pecado, carregando o pecado para onde você vai, infelizmente você não vai viver diferente do que vive um inseto nos esgotos. Quem está me entendendo? Diga amém. Igreja, Deus tem nos chamado para uma separação. Separação não é religiosidade. Separação não é fanatismo. Quando a Bíblia fala sede santos porque o vosso Deus é santo, Ele está falando de nos posicionarmos, nos separarmos daquilo que nos contamina. Separação não é você usar um vestido azul. Eu estava contando hoje pela manhã, esse tempo eu estava vendo uma matéria em algum lugar de uma igreja no Rio de Janeiro, que eles usam uns vestidões Emerson azul. As mulheres usam uns vestidos azul assim, bem comprido, com a manga bem comprida, cabelo feito coquinho. Não pode usar maquiagem. Deus o livre as irmãs que tem os cílios Matrix. Você conhece o cílio Matrix, né? Quando ela pisca você faz assim, né? Deus o livre, vai para o inferno direto se entrar numa igreja dessa. Ei, a santidade não está no tamanho da barra do vestido. A santidade não está na ausência ou na presença de uma maquiagem. A santidade está na separação daquilo que te contamina. Quem está me entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que nós devemos nos vestir com decência. Simples. Agora não é o vestido, a roupa, a barba ou a ausência de barba que te faz santo. Isso te faz religioso. O que te faz santo é você se posicionar. O que eu conheço de gente que usa roupa de crente, mas o celular dele está encalacrado de imundícia, de imoralidade, o que adianta? Tem linguagem de crente, tem uma Bíblia desse tamanho. Não é o tamanho da Bíblia, é o que você vive da Bíblia. Posso ouvir um amém por isso? A santidade está naquilo que nos posicionamos. Não é o quanto você tem uma linguagem de crente, mas é o quanto você respeita seu marido, sua esposa, sua casa, a Deus. Não é o quanto você fala que você faz, mas é o quanto você vive da palavra de Deus na sua vida. O que adianta nós dizermos que somos muito santos, mas descontrolados dentro de casa, ofensivos, agressivos, iracundos, desequilibrados, obras da carne.
Quando aquele povo colocou o foco no gigante e não colocou o foco na promessa, quando aquele povo colocou o foco no gigante, não colocou o foco na direção de Deus, quando aquele povo colocou o foco no gigante e não colocou o foco na experiência que Deus deu naquela terra, eles revelaram o coração deles. Preste atenção, Deus diz assim, Alain, ele deixa bem claro no texto, ele diz assim, ó, pegue cada dia que vocês espiaram a terra, multiplique por ano, cada dia representa um ano, foram 40 dias, esse será o tempo que eles perambularão no deserto. O deserto não foi para destruir, o deserto foi para ensinar. Tem pessoas, marido, que estão dizendo assim, eu não sei por que a minha vida não anda, eu não sei por que eu patino e as coisas não acontecem, eu não sei por que eu não saio do lugar, eu não sei por que as coisas andam tão travadas na minha vida. Pergunto para você, onde está o seu foco? Onde está o seu foco? O que é foco, pastor? A definição de foco na neurociência é a seguinte: diz assim, foco é um estado mental onde colocamos a nossa atenção. Foco não é o que você vê, foco é o estado mental que você coloca a sua atenção. Tem muita gente que está se escondendo atrás dos seus pecados. Preste atenção numa coisa com muito, mas muito amor e carinho. Coloque amor nas minhas palavras. Eu não estou dizendo isso para apontar o dedo para você, para apedrejar você. Eu estou falando isso porque Deus nos ama, e essa palavra é uma palavra de amor. Você pode dizer um amém por isso? Pai protege os filhos que ama. Está na hora de nós abandonarmos o foco errado, pararmos de colocar atenção nos gigantes, naquilo que tem nos escravizado, que são os pecados, pararmos de colocar foco nas muralhas, nas cidades fortificadas, que são os nossos traumas e feridas, e viver a promessa de Deus para nós. Por muito tempo nós vivemos, Bárbara, conduzidos por palavras de promessa, porque Deus vai fazer o melhor ano da minha vida, Deus vai romper a vitória, é isso, e nada disso acontece. Por quê? Não é o que você fala, é o que eu e você vivemos. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos entender isso. A primeira lição é uma pergunta: onde nós estamos colocando o nosso foco? 12 homens entraram na terra Teia, 10 deles colocaram o foco no gigante. Preste atenção, se a gente fosse fazer aqui um percentual, 90% das pessoas que estão andando em direção à promessa de Deus não estão alcançando. Por quê? Porque estão presas naquilo que Ele está focando. Coisas erradas. É uma questão de posição. Segunda lição: o foco errado fez com que eles tivessem 3 consequências. A primeira consequência deles colocarem o foco nos gigantes, colocarem o foco nas cidades fortificadas, foi que eles atrasaram a posse da terra. Vanessa, eles jogaram para frente. Quando eu e você colocamos atenção nos nossos prazeres, quando eu e você colocamos atenção naquilo que nos faz nos sentir bem, quando eu e você colocamos atenção nas nossas feridas, nós estamos jogando a promessa de Deus lá na frente. No caso deles, 40 anos. Eles atrasaram. Quantos de nós, olha para mim e diga, quantos de nós parece que já chegamos tão perto daquilo que Deus tinha para nós e de repente sumiu? Não responda para mim, para você. Sabe o que é isso? Você atrasou. Às vezes a gente olha e fala assim: o inimigo está se levantando. O diabo olha e fala: não fiz nada. É você que está se lascando inteirinho sozinho. Segunda consequência daquele povo: eles ficaram no deserto. Primeiro, atrasaram o propósito. Segundo, ficaram no lugar seco. No lugar seco você encontra só a graça e a misericórdia, Emerson. No lugar seco você tem para comer por dia. No lugar de deserto, a roupa não se rasga, mas não tem roupa nova. O sapato não fura, mas não tem sapato novo. O deserto é um lugar desconfortável, quente demais de dia, frio demais à noite. A nuvem de glória cobria, mas o calor estava ali. Durante a noite era gelado demais, tinha uma coluna de fogo, mas o ambiente era gelado. Por quê? Por que ele tem que ser desconfortável? Porque é lugar de ensino. Ninguém aprende quando tudo está bem. Quando você ia para a escola, você chegava na escola, alguém já te entregava um cacho de uva?
Colocava você sentado numa espreguiçadeira. Era assim? Sim ou não? Aí você chegava, a professora vinha com um colar de hula-hula, um chapéu de praia, e falava: bom, hoje a gente não vai ter aula, hoje a gente vai curtir a piscina. Era assim? Era assim? Onde que era? Era num ambiente, meu irmão, que tinha que ser, para quem não gostava de estudar, bem desconfortável. Porque é lugar de ensino, não é lugar de festa. Deserto não é lugar de morte, mas também não é lugar de festa. Deserto é lugar de aprendizado. Primeira consequência, atrasaram o propósito. Segunda consequência, lugar seco. Você vive o lugar seco porque você insiste em estar onde não deveria estar. Focar naquilo que você não deveria focar. Pastor, e como é que eu sei que eu estou dando foco na coisa errada? Número 1, aquilo que Deus tem falado com você. O que Deus tem ministrado? Ah, pastor, cada culto que eu venho é um confronto. Deus está falando com você. Ah, pastor, eu não faço nem devocional mais, porque toda vez que eu abro a Bíblia para fazer o devocional vem a lapada. Deus está falando com você. Ah, pastor, minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe vive me cobrando. Meu irmão, você tem um grupo de pessoas que Deus usa, chama-se mulher. Essa é a primeira. Tem mulher aí? Meu Deus, que desânimo. Essas mulheres Deus não está usando desse jeito não. Pelo amor de Deus, parece que tem uma vaia. Sangue de Jesus. Vocês estão até olhando falando: será que é isso mesmo? Não, você tem uma pessoa que Deus usa nessa terra, é a sua mulher. É verdade, não sei a tua, mas a minha é um negócio impressionante. Marido, Deus usa e usa muito. Eu ia falar: é assim que faz, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. Vou repetir: Deus usa marido e usa com força. É desse jeito. Pais, se tem uma coisa que Deus usa, gente, são pai e mãe. Pai e mãe, quando Ele dá direção para você, não é para te envergonhar, não é para te atrasar, não é para te travar, é porque eles te amam. Quando tua mãe olha e fala assim: não gosto dessa tua amiga, é porque ela te ama. Quando tua mãe olha, teu pai olha e fala: não se envolve com essa pessoa, porque isso não vai dar certo para você, é porque te ama. E se você está insistindo em viver aquilo que os seus pais vêm contra, não fale com eles, fala com Deus. Fala: Deus, o negócio é o seguinte, eu amo o gatinho, não toma banho e vive dormindo. Eu amo o gatinho, fala com ele sobre o gatinho. Fala com Deus. Porque quando o coração de Deus liberar, o coração deles libera. Amém, queridos? Nossa, que amém, mas sem graça. Mas Deus usa pessoas. E às vezes nós estamos resistindo. Quando nós resistimos, já tenho pregado isso constantemente, chama-se coração endurecido, dura cerviz. E a Bíblia diz que aquele que endurece a cerviz, ele será abatido de uma hora para outra. Pá, vai acabar. Não endurece não. Primeira consequência, atrasa o processo de Deus. Segunda consequência, ficam no deserto. Terceira consequência, onde eles ficam no deserto é lugar de esterilidade. Não tem frutos. Não tem frutos. Não rompe. Não tem fruto profissional, não tem fruto financeiro, não tem fruto na família, não tem fruto no ministério. A Bíblia diz que você conhecerá a árvore pelos frutos. E Jesus diz que aquela árvore que o apicultor procura frutos e não encontra, ele corta e lança no fogo. Simples. Quando eu e você focamos no que não deveríamos focar, o que é foco? Dá atenção. Colocar atenção. Fica atrasando a vida num lugar deserto e estéril, sem frutos. E para a gente encerrar, pastor, como é que a gente vence isso? Josué e Caleb, os dois únicos espias que não focam nos gigantes, não focam nas cidades fortificadas, eles se posicionam contra os 10. Volta lá no texto comigo, por gentileza. Números capítulo 13, verso 31. Não, 30, perdão. Eu vou ler do 30 até o 33 de novo, para a gente entender o contexto. O 32 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que estavam com ele, os outros 10 espias, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é forte demais para nós. Foco onde? Atenção onde? Onde eu não deveria focar.
Então eles infamaram a terra, murmuraram contra a terra que tinham espiado, dizendo: os filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 10 colocaram foco no que não deveriam ter colocado, atenção no que não deveriam colocar. 2 deles se posicionaram, e um em palavras. Quem é? Caleb. E ele nos ensina 3 lições importantes para a gente poder vencer daquilo que estamos colocando atenção errada. Número 1, ele se posicionou. Enquanto estava todo mundo infamando a terra, todo mundo gerando murmuração no povo, Caleb se posicionou e falou: para aí, shut up, quieta aí, deixa eu falar. Posição. Pecado não se vence com choro, pecado se vence com posição. Posso ouvir um amém por isso? Arrependimento não é o quanto você chora, arrependimento é o quanto você muda. Primeira fase de uma posição, de um posicionamento: reconhecer que esse gigante, ele está te amedrontando. Qual é o seu gigante? Mentira. Qual é o seu gigante? Murmuração. Qual é o seu gigante? Imoralidade. Qual é o seu gigante? Ira. Qual é o seu gigante? Consumismo. Qual é o seu gigante? Você tem que entender qual é o seu gigante. Nós não ficamos expondo os nossos gigantes para todo mundo, nós escondemos ele, bem escondidinho, dentro de um aplicativo dentro do celular com 25 senhas. Nós escondemos o nosso gigante toda vez apagando o histórico dele. Nós escondemos o nosso gigante quando nós entramos na casa de Deus, colocamos uma máscara bonita de quem é crente. Santidade não está na roupa, santidade está na posição. Quem está me entendendo, diga amém. Reconhecer. O erro, Eric, de muitos de nós é porque nós não reconhecemos. Não reconhecemos. A Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado não prospera. Fica onde? No lugar de deserto, no lugar de esterilidade, não tem frutos. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Só deixa quem confessa, e só confessa quem reconhece. Posicionamento. Eu vou me posicionar. Eu não quero mais isso na minha vida. Essa é a posição que eu e você precisamos entender. Quando reconhecemos, gente, está na hora de nós pararmos de todo o culto de ceia a gente confessar o mesmo pecado. Eu falo isso com muito, mas com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho. Está na hora de nós nos posicionar. Pastor, mas é impossível. É impossível quando você não se posiciona. Eu não quero mais isso. Qual é o teu problema? É desviar um dinheiro do caixa da empresa? Se posiciona. Alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa que ela estava com um problema semelhante a isso. Eu sentei com ele e conversei com ele sobre a situação que ele estava enfrentando. Ele entendeu o que poderia trazer de consequência. Sabe o que ele fez? Ele parou. Ele não parou mês que vem, ele falou: parei agora. Já, nesse exato momento. Posição. Ele falou: não, mas veja bem, quem sabe, que às vezes tem gente que ele coloca até a culpa do pecado em Deus. Não, porque Deus abriu a porta, o sangue de Jesus tem poder. Ele não viu isso como uma porta aberta, ele falou: estou errando, estou posicionando, estou saindo daqui. Sabe o que é posicionar? Para você não ficar perambulando no seu deserto 40 anos, para você não ficar perambulando no lugar de sequidão 40 anos, é você reconhecer e falar: filho, aqui você não põe mais a mão. Você está entendendo, né? Aqui não. Vai dormir na sua casa, na minha casa você não dorme mais. Está entendendo? Amém? É quando você liga para a Vivo e fala: desliga a minha internet, que eu não preciso de internet. Aleluia. É quando você pega seu iPhone e anuncia no LX: vendo o iPhone, e compra um Motorola de flip. A Bíblia diz: se o teu braço te faz pecar, arranca ele fora. O que te faz pecar? O que te faz pecar? Caleb se posicionou. Quando você reconhece, você confessa. Quando você confessa, você deixa. Segunda situação que nós vemos aqui em Caleb, né? Segunda resposta que Caleb dá. Caleb, diz o texto, fez calar o povo. O que é fazer calar o povo? Primeiro, ele fez calar os 10 espias. Segundo, ele fez calar todo o povo que murmurava. Sabe o que representa calar o povo? Calar as vozes que estão dentro e fora. Sempre tem uma voz do Satanás falando: vai, pega, pode fazer, vai, não dá nada, depois você pede perdão. Levanta e fala: calou, aqui não, capeta. Ficou até um culto de libertação agora, né?
Se alguém gritar agora, você já fica com medo e fala: manifestou. Para. Cala as vozes. Cala as vozes dentro de você. Falei: ei, carne safada, maldita, aquieta, carne. Tem que fazer isso. Faz calar as vozes. Faz calar as vozes das amizades, das influências que tem te levado para o pecado. Como é que eu calo as vozes das influências? Se afasta delas. Sai do lugar de contaminação. Quem está me entendendo, diga amém. Posição. Cale as vozes. Não vou ouvir mais a minha carne. Não vou ouvir mais os meus desejos. Não vou ouvir mais os ataques do inferno. Não vou, por quê? Porque quando você ouve, você morre. A Bíblia diz que os 10 espias foram tomados por uma peste. Morreram no deserto os 10. Por quê? Porque eles eram as vozes. Clebinho, tem muita gente que não entendeu isso. Cale as vozes. Calar as vozes da murmuração. Calar as vozes dos desejos. Tem que calar. Terceira situação que eu vejo aqui, resposta de Caleb. Ele diz: certamente, seguramente prevaleceremos contra ela. Teve fé. Ele acreditou: nós vamos vencer. Eu sei que tem horas quando nós falamos de vencer nossas próprias feridas, eu sei que tem situações, William, quando fala de nós vencermos os nossos próprios pecados, a gente fala: eu não vou conseguir. Coloque-se de pé, por gentileza.